Após Jack dar um susto nos piratas do bar, ele vai correndo na direção dos piratas e ele dá um pulo bem alto em alta velocidade. No fim, Jack começa a girar as suas pernas no ar em alta velocidade, fazendo um tornado em volta do seu corpo. Então Jack cai no chão e começa a acertar os outros piratas, mandando eles para longe. Alguns tentavam fugir do tornado, mas Jack não deixou ninguém ir antes de tomar uma pela surra. Jack falando com um sorriso no rosto: ainda bem que eu sei usar Tatsumaki Zanku Kyaku. Depois que Jack derrota todos, do nada aparece um homem da marinha, mas que mais se destacava era seus 2 cigarros na sua boca. Smoke falando: mas que merda é essa? Quem é você, seu moleque? Fala um marinheiro fumante com pouco de raiva na sua voz. Jack falando: meu nome Monkey D. Jack, sou o irmão de Luffy e objetivo dos irmãos mais velhos e proteger seus irmãos mais novos. Smoke fica um pouco assustado pela revelação, mas ele se compõe bem rápido. Smoke falando: então você é irmão do Chapéu de Palha? Então vou acabar com você e entregar você pra marinha. Após falar isso, ele pega sua espada e aponta. Jack dá um sorriso sarcástico. Fala Jack falando: pode vir então, fumacinha. Então Jack fica na sua pose de luta com seu sorriso no rosto. Então Smoke vai em alta velocidade pra cima do Jack e Jack fica na mesma posição e no mesmo lugar, só esperando o Smoke chegar mais perto. Quando o Smoke chega bastante perto, Jack usa o Haki do armamento e coloca no seu punho esquerdo e ele dá um pelo Gol Shoryuken. Após Smoke receber o golpe, ele mandando um pouco longe, Smoke cai no chão de barriga pra cima. Então ele se levanta um pouco com dor, então ele olha pro Jack com uma cara de confusão. Então Smoke fala com pouco de dor. Smoke falando: Cucu, como você conseguiu me atingir? Eu sou um usuário de ser impossível, você me acerta. Jack dá uma risada e fala: isso é Haki do armamento. Smoke falando com dor: Haki do armamento? O que isso? Jack falando com sorriso: eu queria falar como funciona, mas eu não tenho tempo. Então tchau tchau, Snoopy Dog. E depois de Jack se despedir, ele sai correndo para tentar encontrar o Luffy. Então Jack vai em alta velocidade na direção do mar, mas alguns homens da marinha estavam na sua frente com armas de fogo mirando para ele, mas Jack usa seu Haki do rei fazendo todos os caírem. Então Jack continua correndo e fala com um sorriso bem malandro. Jack falando: idiotas, como sempre eles sempre acham que conseguem pegar a baleia grande, mas nunca conseguem. Depois de 2 minutos, Jack finalmente chega no pier. Então ele começa a procurar o barco do Luffy. Então Jack acha o navio, mas o barco estava pouco longe, mas Jack se abaixa um pouco e usa um pouco de força nas suas pernas. Então Jack dá um salto na direção do barco do Luffy alguns minutos atrás com os Chapéu de Palhas. Depois que Luffy se reencontrou com seu irmão, ele foi todos seus amigos e todos foram em direção ao seu navio Merry, mas no meio do caminho tinha alguns homens da marinha com armas de fogo apontadas para eles, mas Luffy e Sanji e Zoro vão para cima dos homens da marinha. Então Luffy começa a dar vários socos, derrubado alguns homens, e Sanji dá vários chutes nos rostos, derrubado alguns, e Zoro começa a cortar as armas no meio para desarmar os homens da marinha, e o Usopp usava o seu estilingue e para derrubar o resto. Depois que todos caíram, os Chapéus de Palha continuaram seu caminho. Depois que chegaram no seu navio, eles começaram a preparar seu navio para zarpar. Depois de 1 minuto e 25 segundos, eles finalmente zarpam. Depois que eles ficam um pouco longe da ilha, Zoro chega perto do Luffy e pergunta a Zoro perguntando: aí Luffy, explica melhor essa história, como assim aquele cara era seu irmão? Nami e Usopp e Sanji, que estavam perto, chegam perto do Luffy para entender melhor essa história. Então Luffy explica que nós não somos irmãos de sangue, mas mesmo assim são irmãos. Então Luffy conta as nossas aventuras de criança, mas quanto a ele e a seu nome, Jack gritando Luffy, e Jack estava caindo bem em cima do navio dos Chapéus de Palha. Então Jack cai no meio dos Chapéus Palha com um sorriso no rosto. Então Jack se levanta falando com seu sorriso no rosto. Jack falando: olá todos, meu nome é Monkey D. Jack, vocês devem ser os companheiros do meu irmão, e um prazer conhecer vocês todos menos Luffy, e um prazer conhecer você também, Jack. Então Luffy chega perto dos seus companheiros e começa a apresentar um por um falando seus nomes e suas profissões. Jack dá um
sorriso e fala a Jack falando bem. Como eu disse, um prazer a Luffy, eu posso me juntar na sua tripulação por um tempo. E porque agora eu tenho nada de importante para fazer. Luffy fica um pouco espantado, mas concorda com a cabeça. E fala Luffy falando claro que pode. Você ficou longe por bastante tempo, vai ser legal a gente lutar junto de novo. Depois que Luffy fala isso, Nami interrompe a conversa para falar: gente, dá quase chegando na Granline e todos dão um sorriso pela emoção de conhecer novo mar e novas aventuras. Então o Sanji dá a ideia do barril que sonha e coloca o seu pé em cima do barril. Luffy falando: eu quero ser rei dos piratas. Zoro falando: eu quero ser melhor espadachim. Nami falando: eu quero mapear mundo todo. Sanji falando: eu quero encontrar Oniglu. Usopp falando: eu quero ser guerreiro do mar. Jack falando: e eu quero ser o homem mais forte desse planeta. Depois que todos falaram seus sonhos, todos levantam suas pernas, mas antes de todos abaixaram, Luffy fala uma coisa que ninguém esperava. Luffy falando: gente, vai realizar nossos sonhos, mas o nosso maior objetivo é encontrar o maior tesouro do mundo. Gente, vai encontrar-o. Então todos gritam com Luffy abaixando suas pernas para quebrar o barril. Todos juntos: a gente vai encontrar o time skip de 2 dias. Bem, acabei me dando muito bem com todos da tripulação e também falei sobre os arcs e expliquei como funciona e comecei a treinar o Luffy, o Zoro e Sanji para eles ficarem mais fortes. Treinei eles por 10 horas por dia. No terceiro dia deixei eles descansar um pouco. O Zoro estava dormindo como o costume, a Nami estava olhando os mapas, o Sanji estava fumando seu cigarro bem de boa, o Usopp estava no alto do mastro olhando pro mar para ver se não tinha inimigo, e Luffy estava no seu lugar preferido com seus olhos fechados parecendo que estava meditando, e Jack estava no fundo do navio meditando também. Vocês devem estar se perguntando por que diabos o Luffy está meditando. Bem, pessoal, e porque esse Luffy é pouco mais inteligente e sério que original, mas ele continua sendo brincalhão e comediante, e ele estava meditando para aprender a usar seu haki mais rápido. Fim da explicação. Mas o Usopp começa a chamar o todos falando que tem vários pássaros juntos a este bordo. Então todos olham para a direção dos pássaros. Então Luffy chama Jet para ver o que é. Jet chega no local aqui da observação para ver o que é. Então Jet percebe que tinha um mini barco e tinha uma criança dentro dele. Então Jet pula no mar sem falar e nada. Todos menos Luffy ficam preocupados com Jet porque achavam que ele era um usuário de Akuma no Mi, mas todos ficam de boca aberta ao ver Jet correndo sobre água em alta velocidade. Então Jet chega perto do mini barco e pega a criança e leva de volta pro navio dos chapéus de palha em alta velocidade. Então Jet pula de volta pro navio, caindo de pé com a garota nos seus braços. Nami, um pouco assustada, chega perto do Jack e pergunta a Nami falando: Jack, como você consegue andar sobre água? Jack dá um sorriso maligno e fala: Jack falando: pensei que vocês tinham percebido, eu sou o guerreiro lendário, com poder sanguinário, não tem adversário, com meu punho eu acabo. Sou Akuma, 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 Akuma.